No capítulo anterior, a guerra entre os clãs começou e no meio dela o Prota já eliminou um dos seus alvos de vingança e agora está lutando com o segundo. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiser uma próxima parte, já sabe, né? As chamas vão chegando perto do Prota, que só usa sua espada para cortá-las no meio. Barral já usa uma habilidade chamada Punho de Fogo. Já aparece nas costas do Prota pensativo. Fala que o plano dele, desde o começo, era criar uma abertura pelas chamas. Barral começa a usar sua habilidade de chamas, mas quando o ataque vai chegando perto, o Prota usa suas asas de fogo para defender o ataque. Barral fica nervoso, falando que Caim defendeu o golpe, mesmo depois de estar tão perto. Fica se perguntando quem diabos é esse cara. Prota vendo Barral fazer uma bola de fogo, fala que ele está aguentando melhor do que ele pensava. E se não fosse essas faíscas irritantes, ele já estaria com feridas fatais. Ele está usando esse atributo pensando que ainda pode ganhar e acabar com tudo. Barral fica muito puto que seus ataques não estão dando certo. O Prota só desviando com seu instinto superior. Dá um golpe na barriga de Barral, que fica tocando no seu bucho, dizendo que não pode morrer assim. E nunca pensou que o novato iria deixar ele desse jeito, se perguntando se é assim que ele, o Barral do Punho de Fogo, vai morrer. Começa a fazer seu foguinho, perguntando se Kai achou mesmo que ele morreria assim. O Prota nem olha para ele, dizendo que lixo. Começa a usar sua aura na espada e joga ela no bucho dele, mandando ele morrer logo. Barral fica se perguntando, caído igual cocô: quem é você? Prota vai indo na direção dele, tira sua máscara. Barral fica surpreso, falando: como assim? Prota com uma cara séria pergunta se agora ele o conhece. Barral, sem acreditar, fica dizendo que é impossível. Prota, sem pensar duas vezes, arranca a cabeça dele fora. Aí começa uma chuvinha na mesma hora. Prota falando para seu irmão que dois já foram. A Rainha do Verão sente a morte do Barral. Fala que de acordo com seu contrato dragônico não pode ser encerrado por vontade própria. Então só pode significar que Barral realmente está morto. Fica puta falando que seu coração de dragão está destruído. Mas mesmo assim apostou tudo e veio para cá. Se ela não conseguir pegar a pedra, não tem motivo para estar aqui com esses merda do clã Espada Azul, que não vale nem a pena mesmo serem massacrados. O Deus da Espada pensativo fala como esperado da Rainha do Verão. Mesmo com a ajuda dos outros dois deuses, ainda não é possível derrotar ela. Ele também percebe que a lâmina que tinha emprestado para o Leonte retornou para ele. Fica se perguntando se mandar o Leonte de submarino. Prota começa a sugar a energia do Barral, falando que finalmente conseguiu converter tudo. Bu já aparece dizendo que todos os inimigos na redondeza foram aniquilados. Prota agradece pelo trabalho duro, mas o seu bracelete está vibrando muito por causa de todos os corpos ao seu redor. Com isso ganhou várias almas que devem estar lutando para tentar fugir do bracelete, mas logo logo elas verão que é inútil e se sente um pouco desconfortável por ter usado a pedra que contém incontáveis sacrifícios e ainda não consegue controlar perfeitamente. Mas por ser um item que até mesmo fez os clãs irem à guerra, então precisa descobrir o quanto ela pode ser útil, juntando seus soldados. Fala que acabou por aqui, não precisam continuar mais mostrando sua força. Ele manda um de seus soldados passarem uma mensagem para Pantedora, para pararem e recuarem. O Deus da Espada fala que já sofreram muitas baixas, é a primeira vez desde a guerra contra Artia. Fala que passou por muitos problemas para se recuperar daquela guerra, e levou muito tempo para reunir jogadores talentosos para criar o clã Espada Azul. Mas com essa guerra, fez com que perdesse metade de sua força e também perder a energia das 4 bestas lendárias. Como também 2 deuses marciais foram mortos, como se fosse bastante, a pedra também foi roubada. O Deus da Espada fica puto, dizendo que a Rainha do Verão está sendo gananciosa. A Rainha do Verão continua usando seu bafo de fogo. O Deus da Lança já aparece para defender o fogo, mandando o Deus da Espada prestar atenção na batalha, não ficar tão distraído assim. Dá um sorrisinho perguntando se ele não está cansado. O Deus da Espada fala que Leonte está morto, então vai ter que liberar a Gungnir. Pede para que os outros dois ajudem ele agora. O Deus da Lança já fica com raiva, chamando o Deus do Arco, falando que vai demorar muito tempo para liberar a Gungnir. Então ele e o Deus do Arco precisam ganhar muito tempo para o Deus da Espada. A Rainha do Verão percebe a movimentação, falando que eles estão planejando alguma coisa. Até parece que ela ia deixar, tenta dar um golpe de rabo nele, mas é parada pelo disparo da flecha do Deus do Arco. O Deus da Lança já avança, dando vários golpes. Vem uma flechada, mais golpe de lança,
O deus da lança pensativo fala que tem certeza que a rainha do verão está cansada, e se ela for atingida por um golpe da Gungnir, certamente vai ser derrotada. Ela pergunta como meros insetos ousam tentar revidar, dá uma cuspida de bola de fogo. O deus da lança usa o seu próprio corpo para defender, mandando ela continuar focando em seus ataques nele, ficar esperando o ataque do deus do arco. Ele usa o seu golpe flecha do sol, mas ela passa do lado da cabeça da rainha do verão. O deus da lança fica se perguntando como assim ele errou, ou foi de propósito. O deus do arco fica com um sorrisinho na cara. O deus da lança ainda tenta gritar para o deus da espada correr dali, agora mesmo, mas quando vai olhando para cima, o golpe já vem se aproximando, e quando o golpe vai acertar em cheio, sim, o golpe realmente acerta em cheio, fazendo ele ficar de joelhos todo machucado, ficando puto, dizendo que está com feridas internas graves e a qualquer momento sente que vai desmaiar, falando que todas as dúvidas que tinha até agora estão se encaixando. O motivo do deus do sabre ter enlouquecido de repente, e como o clã dragão vermelho se enfrentou facilmente, mesmo com uma segurança restrita, para deixar os olhos e dedos do filho do deus do sabre, como também a informação que Leonte tinha pedra foi vazada. Fica irritado falando que então foi você. O deus do arco falando que foi incrível ele ter desviado disso, mas teria sido melhor ele ter morrido confortavelmente. O deus da lança já fica puto, dizendo que vai matar o traidor. O deus do arco fica rindo, dizendo que ele ainda continua muito emotivo. A rainha do verão dá um golpe com sua cauda nele, falando para ele não ficar de costa para o inimigo. Todos os figurantes ficam observando aquilo sem entender o que está acontecendo. Mesmo que em situações desconfortáveis, o único motivo deles continuarem lutando sem desistir eram os 5 deuses marciais e sua confiança absurda que tinham neles. Mas o mais chocante era ver o deus da espada machucado e ter um deles como traidor. A rainha do verão, preparando sua bola de fogo, fala que demorou muito, mas agora é o fim do clã Espada Azul. Mas agora dessa vez sim, antes do ataque acertar, o deus da espada, o deus da lança aparece para defender o ataque com seu próprio corpo. O deus da lança fala que o deus da espada é o único que não pode morrer. Ele é o centro, é o rei do clã Espada Azul, como também o seu único amigo insubstituível, dizendo que enquanto o deus da espada viver, o clã Espada Azul também continuará vivo. Manda os figurantes tentarem parar ela, custe o que custar. Naquela hora, todos os figurantes perceberam uma coisa, que eles precisavam fazer tudo o que fosse possível para ganhar tempo suficiente para o deus da lança e o deus da espada pudesse escapar. A rainha do verão, vendo aquela cena emocionante, decide deixar ela mais quente ainda e começa a atacar fogo em todos os figurantes, fazendo eles virarem churrasco. Punch, olhando a batalha, pergunta de Caim se realmente está tudo bem ir embora sim. Prota manda eles não se preocuparem com isso, dizendo que se eles não se mexerem, provavelmente o clã dragão vermelho vão ficar gratos com isso. Punch fica perguntando o que ele quis dizer com isso. Edora pergunta por que Punch acha que a tribo dele não apareceu até o final da batalha durante o ataque. Punch fala que não tem certeza, e mesmo que o ataque tenha sido surpresa, não tem como a pessoa da tribo dele não ter percebido. Eles são pessoas que gostam de batalhar. Edora diz que provavelmente o pai deles viu que não tinha mais motivo para a aliança, então quebrou ela. E muito provável que o dragão vermelho também tenha enviado alguém para falar com nossa tribo, só pelo fato de não terem nos atacado por termos conquistado a cidade deles de Kuran. Devem achar que a nossa tribo pode acabar fazendo baixa para eles. Assim a guerra vai ficar só entre eles e o clã Espada Azul, porque depois da guerra vão precisar de tempo para se recuperarem. Punch coça na cabeça, fica perguntando por que política é tão complicada assim. Não poderiam viver de forma mais simples? Edora manda ele não ficar pensando que é complicado no final. Tudo se resume a uma única coisa. Isso é tudo que ele precisa fazer quando for rei: poder. Eles voltam para a vila. Rei Marcel pergunta como estão os filhos deles. O Prota se curva perguntando se ele vai aceitar suas saudações. Rei Marcel pergunta por que ele aceitaria isso de alguém que vive da forma que quer. E fala que ele parece que Caim achou uma coisa boa de novo, hein? Ele está completamente diferente de partir. Não só o físico dele mudou, como até mesmo seu cheiro. Prota pensativo, fala como esperado do Rei Marcel. Mesmo tendo escondido suas escamas de dragão, ele percebeu. Fala que depois vai explicar tudo para ele. Rei Marcel fala que não liga, mas se ele tem algo tão bom assim, deveria compartilhar.
Leão guarda tudo só para ele, mandando todos embora. Quando eles vão saindo, chama o Caim perguntando se ele terminou o que ele tinha para fazer. Prota fica surpreso e dá um sorrisinho. Volta para se curvar, dizendo que foi tudo graças a ele. Rei Marcel, depois de ouvir essa resposta, fica com um sorrisinho na cara. Um figurante do clã Espada Azul aparece todo machucado, falando que apesar do Deus da Espada e o Deus da Lança tenham conseguido escapar com sucesso, não sabe para onde eles foram. Dizendo que o clã Dragão Vermelho já organizou um time para ir atrás daqueles dois e precisa que ajudem eles. O Rei Marcel pergunta por que ele faria isso. O figurante pergunta se eles não tinham prometido uma aliança. E agora mesmo o quartel principal está sendo atacado por altos ranks do clã Dragão Vermelho. Prota pensativo fala que não acredita que o quartel general já está sendo atacado. Eles estão sendo bem mais agressivos do que ele esperava. Deve ser por causa da pedra. O figurante pergunta se o Deus da Lança não era discípulo dele e o Deus da Espada não era da tribo. O Rei Marcel fala que o Deus da Lança foi quem cortou laços com a tribo e o Deus da Espada foi expulso muitos anos atrás, usando sua aura assassina. Fala que não tem motivo nenhum para eles ajudarem, dizendo que estavam em aliança porque acharam que o clã Espada Azul eram dignos para andar lado a lado, mas um clã que já foi derrotado antes mesmo da batalha começar não vale o tempo da tribo dele. Porta fala que agora consegue ver, jogar fora um membro da própria tribo e até mesmo seu discípulo. Agora sabe como a tribo de um chifre chegou nesse sucesso recentemente. Prota fica nervoso, falando que agora pode ser aliado dele, mas se algo der errado não sabe o que pode acontecer. Mas agora o clã Espada Azul está acabado. Não pensava que eles iriam cair com a traição dos deuses do arco e do sabre, mas agora um dos outros grandes clãs caiu e é provável que esse incidente traga uma grande guerra maior ainda nos outros clãs pelo território do clã Espada Azul. Esse provavelmente só é o começo de tudo. Diz que não tem tempo, precisa ficar forte o mais rápido possível, tem que se acostumar com seu corpo dracônico e suas autoridades. Depois da batalha com o Leão, Barral percebeu que ainda tem um longo caminho pela frente, falando que a partir de agora vai ficar muito mais ocupado. Como ele tem a alma do Barral e do Leonte, tudo que precisa fazer é invocá-los e interrogá-los depois. Mas antes disso precisa chocar o seu ovo. Os anciões bravos perguntando como ele pode querer fazer isso, dizendo que é cedo demais. Ele precisa de mais tempo, não pode pegar o ovo agora. Ponte e Dora ficam envergonhados com o que os anciões estão fazendo. Eles se jogam no chão, falando que se ele quiser mexer no ovo, vai ter que passar por cima deles. Prota fica pensativo, se perguntando se passa ou não por cima dele logo. Os anciãos falam que esse ovo não é de uma besta comum. Pelas suas pesquisas, acreditam que seja uma besta lendária. Prota fica pensativo, uma besta lendária. Se pergunta se ele pode ser do mesmo nível que as 4 bestas lendárias. Dora envergonhada pede desculpa, dizendo que eles nunca foram assim, mas parece que ficaram muito emotivos com algo interessante. Mas a preocupação deles está certa, o Kai ainda não conseguiu a semente lunar. Pergunta se está tudo bem fazer isso sem ela. Prota pensativo e fala que é incerto ser chocado sem a semente lunar, mas ele já tem um plano. Depois que sugou a energia das 4 bestas, um cristal foi formado com isso, que pode chocar ele. Mas também conseguiu descobrir algumas coisas depois de conversar com seu ovo. É que ele quer ser chocado, dizendo que ele parece ter algo para lhe contar, algo que precisa falar diretamente. Chip aparece dizendo que quer encontrar o seu amigo logo também. Os anciões já ficam surpresos, perguntando se é uma fênix com a alma do Diego. Ficam analisando, falando que é assim que fica uma besta depois de evoluir, hein? Como será que ela vai ficar depois de crescer no futuro? Chip pergunta se pode colocar eles para voarem. Prota manda ele fazer isso logo. Pouco tempo depois, um pouquinho de poeira saindo do chão. Prota abre a porta, pergunta se pode entrar. O chefe dos anciões fala que estava se perguntando por que estava esse barulho todo lá fora. Então era o Caim. Manda ele entrar, dizendo que depois vai conversar com os anciões. Prota vai entrando, fala que o chefe dos anciões é a segunda pessoa mais forte na tribo. Prota fala que parece que seu ovo ficou ainda maior que antes e pergunta que tamanho ele acha que pode chegar depois de chocado. O ancião diz que está curioso sobre isso, fala que provavelmente tem uns 5 metros de altura. Prota fala que talvez seja melhor ele ir lá pra fora antes de chocá-lo. Todos lá fora ficam se perguntando se realmente tem como chocar isso agora. Prota diz que já pensou em tudo, então não vai dar nada errado. O ancião fala que mesmo assim ainda tem algo que preocupa ele, porque é quase garantido que seja uma besta lendária que consegue sentir isso, e mesmo que ele sinta um grande poder, é difícil saber qual é, por causa do alto poder de antimagia. Sempre que eles tentam confirmar qualquer coisa, o poder deles são refletidos por causa dessa habilidade dele. Prota fica nervoso falando antimagia, hein? Mesmo que os anciões falem que não está pronto, consegue sentir que ele está pronto para ser chocado, e o ovo vem gritando para sair.
chefe dos anciões fala que pela reação de Caim, ele já se decidiu, então dizer qualquer coisa vai ser inútil. Ele entrega algo mandando ele pegar. Porta-Val olha para sua mão, são as sementes lunares. O chefe dos anciões pergunta por que ele está tão surpreso com isso, dizendo que Punch e Edora são parte da tribo de um chifre. Então, como eles são parte da família real, essa é a recompensa por ter ficado com eles. Manda ele pensar nisso como se fosse um presente. Como um fofoqueiro de antiguidades, está curioso para saber que besta vai sair daí de dentro. Pronto, ficar pensando por um tempo, diz que agradece. O ancião manda ele parar de papo e chocar logo que está morrendo de ansiedade. E Caim já está com uma plateia muito grande, seria melhor que antes que aumente mais ainda. Rei Marcial bocejando pergunta por que ele ainda não começou. E quão incrível que a gente espera que seja essa besta para criar toda essa algazarra. Porta fala que ele chegou na hora certa, falando que vai começar agora mesmo o chocamento do ovo. Porta pensativo fala que a besta que está no ovo não está esperando para ser chocada, mas sim ser revivida. Ele pega as sementes lunares, junta com as energias das 4 bestas lendárias, junto com o núcleo do dragão místico. Porta fala que não tem muita energia porque o leão te usou a maior parte, mas acha que deve ser o bastante. Começa a usar todos os itens no ovo, mandando ele despertar. Começa a sair uma aura vermelha dele. Do ovo sai um grande dragão vermelho, que fala que esteve esperando por ele, para que fosse chamado novamente. Punch fica se perguntando se aquilo é realmente um dragão místico, porque ele parece um pouco diferente das imagens. Edora diz que é um dragão místico, mas ele também se parece com uma cobra Kashi, e ele tem uma energia que é completamente diferente do dragão místico normal, e essa energia é energia demoníaca. Punch pergunta se existe alguma besta que carrega essa energia demoníaca assim. Edora diz que nunca ouviu falar disso antes, usa seus olhos da verdade dizendo que não só isso, ele tem 4 tipos de energia diferentes em seu corpo, uma coisa que nunca poderia se combinar. Você pergunta como isso é possível? O chefe dos anciões aparece, falando que é uma besta de rank lendário com energia demoníaca. É melhor chamá-la de besta mágica. Uma coisa dessa nunca foi vista, dizendo que vai se instalar um caos novamente por causa da aparição do dragão demoníaco. O dragão fala que esteve esperando por muito tempo, dizendo que jogou seu corpo em um lugar muito profundo e se trancou nas trevas, aguardando o retorno dele. Prota fica pensativo. O dragão pergunta por que ele está tão calado. Se fosse antigamente ele estaria pulando de alegria por aí, mas acha que ter passado por todas aquelas coisas deve ter mudado a personalidade dele. Prota engole seco e fala que ele não é a pessoa que a gente está procurando. O dragão fica surpreso perguntando, como assim? Prota se vira para o rei marcial, dizendo que tem algo que precisa falar sós com o dragão, então precisa deixar ele sozinho por um tempo. O rei marcial só confirma com a cabeça. O Prota e o dragão vão para outro lugar. Os anciãos falam que estavam na metade do desenho ainda. Como ele pode ser tão cruel? O rei marcial fica pensativo, falando que o dragão místico com uma energia demoníaca, falando que esse poder só é usado pelos demônios da 98. A energia demoníaca pode corromper o usuário, tornando ele mais maligno, além de ser um poder muito agressivo e perigoso. Pior que veneno, assim como o exército demoníaco dos outros grandes clãs que usam isso. Mesmo assim, ainda existem pessoas que vão atrás desse poder extremo. Originalmente, o dragão místico é a besta mais forte, que tem a natureza de mudar sua forma para corresponder à vontade de seu mestre. O rei Marcial vai indo embora se perguntando como será que vai dar para usar isso. O dragão pergunta por que o Caim está falando essas coisas estranhas, perguntando se aquele incidente foi tão traumático que fez ele perder a memória, já que o Prota tinha cortado relações com ele e mandado ele embora para que ele pudesse sobreviver, mas ele disse que sempre acreditou que ele voltaria. É um alívio que as crenças dele não estavam erradas, fica feliz com isso. Prota fica pensativo, fala que deve ser por isso que o dragão místico estava inesperadamente vivo. Um dragão místico faz parte do seu mestre, por isso seu irmão tinha um poder avassalador, mas se seu corpo principal do dragão místico fosse danificado, ele iria desaparecer antes de poder usar seus poderes. Parece que o irmão dele já estava prevendo a própria morte, então protegeu o dragão místico, mandando ele embora. Prota tira sua máscara, falando que, como disse antes, ele não é a pessoa que a gente está procurando, ele é o irmão mais velho dessa pessoa. O dragão fica pensativo. Prota fala que não sabe se seu irmão contou algo, mas eles eram gêmeos, por isso tem o mesmo rosto, mas ele conseguiu herdar as memórias dele por um diário e entrou na torre. Fica sério, dizendo que o único motivo de estar aqui é para encontrar os desgraçados que mataram seu irmão e fazer eles pagarem. O dragão pergunta se ele realmente morreu
morreu? Prota fala que sim, pensativo, fala que deve estar sendo um choque para o dragão, já que acreditava que seu irmão ainda estivesse vivo. Vai indo embora falando que vai dar um tempo para ele pensar sobre isso. O dragão pede para esperar, mesmo ele não sendo o mestre que estava esperando, ainda tem o sangue dele, então ele não está mentindo. Fica puto, dizendo que só tem uma pergunta: se ele jura seguir as palavras que disse antes. Prota se vira falando que sim, e assim que termina a sua vingança, está pensando em destruir essa torre. Só dessa forma vai conseguir acalmar sua raiva um pouco. O dragão dá uma risada bem alta, perguntando se ele é maluco da cabeça, mas acho que precisa ser assim, para que fique ao seu lado. O dragão pergunta se o Prota aceita ser seu novo mestre. Prota com um sorriso na cara fala que aceita na hora. O dragão fala que, como esse é o caso, ele precisa de um nome novo, já que nasceu com outro propósito. Vai precisar de um nome para os dois se conectarem. E acabou.